Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre dois problemas que estão interligados, as guerras e as finanças. Então pelas guerras a gente pode notar que existem duas que são mais faladas. A gente tem a guerra de Israel contra o Hamas que tem caído sobre a cabeça dos palestinos, mais de 30 mil morreram desde outubro do ano passado. E a outra guerra que é desde 2022 aí que vem acontecendo, que é a guerra da Ucrânia, né? O CIPRE, por exemplo, o CIPRE é o Instituto de Estocolmo para a Paz Internacional, ele faz levantamento sobre as importações de armas no mundo aí já há alguns anos. E aí coloca, por exemplo, que a Ucrânia aumentou exponencialmente aí suas importações de armas. Então, o CIPRE trabalha com dados aí de 5 anos. Então, por exemplo, de 2014 para 2018, em comparação com 2019 para 2023, nós temos aí um aumento de 6.633% nas importações de armas da Ucrânia, que é um dado impressionante. E aí outros lugares do mundo vêm ou diminuindo ou aumentando, mas a gente nota aí que algumas regiões vêm mais aumentando o gasto militar, né? Então, a gente tem um mercado aí que desde 2021 pelo menos movimenta mais de 2 trilhões de dólares anualmente, e desses 2 trilhões de dólares, quem corresponde aí à maioria são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles, desse mercado todo aí, eles participam de 42%. E países como Inglaterra e França giram em torno ali de 14%. E os outros países vão tendo dados mais diminutos, né? Enfim, por exemplo, Israel, né, que a gente citou aí como uma outra guerra, tem 69% das suas importações de armas provenientes dos Estados Unidos. Mas uma coisa que chama a atenção é que a Alemanha, ela corresponde a 30% das importações de armas de Israel. Então, é uma coisa que não aparece muito, né? A gente vê falar do apoio dos Estados Unidos em relação a Israel, mas a Alemanha contribui muito aí para esse esforço de guerra de Israel, né? Então 30%. Então, pessoal, as guerras, elas não param, né? Então a gente vê uma guerra como Israel na Palestina, a guerra da Ucrânia que tende a aumentar, Celta realmente aí concretizar suas operações militares, né? Como vem prometendo. Então, ela está aí. E o outro problema, como eu falei para vocês aqui, são as finanças. Então, há décadas já que muitos governos tentam resolver a questão do capital produtivo, né? As indústrias tentam estimular a indústria, como no caso do nosso governo atual aqui no Brasil. E as finanças, elas acabam sempre sendo aquele lugar onde você tem muito mais volume de dinheiro circulando do que na indústria. Então, isso já há algumas décadas, isso não só no Brasil, mas no mundo ocidental em geral, nos Estados Unidos principalmente. Então, você tem diariamente aí, trilhões de dólares sendo movimentados nas finanças e o capital industrial ele vai ficando para trás. Ele vai ficando estagnado. Por outro lado, no Oriente, você vê a China com muito mais indústrias que os Estados Unidos. A Índia vem tendo bastante crescimento na sua indústria. Então a gente tem essa realidade. Agora, por que isso acontece? Né? Muitos autores, quando vão falar da financiarização, colocam ela como problema. Colocam que ela é a causa da estagnação do capitalismo industrial, por exemplo. Né? Só que aqui tem um autor que eu vou mostrar para vocês, vou mencionar, que é, aliás, dois autores, né? O John Bellamy Foster, tá? Que é um dos autores desse livro aqui, que é The Great Financial Crisis, junto com Fred McDough. Então, esses dois autores aqui, eles falam sobre a questão de como, na verdade, as finanças, elas são uma consequência do problema maior, junto com as guerras também, as guerras sendo também uma consequência desse problema maior, que é qual? A estagnação do capitalismo de monopólio, ou capitalismo monopolista. No que esses autores se inspiram para falar isso? Eles se inspiram, pessoal, em dois outros autores que são Paul Baran e o Paul Sweezy, dois clássicos aí da economia política que escreveram em 1966 um livro chamado Capitalismo Monopolista, né, que em inglês é Monopoly Capital. Então, esse livro de 1966 já tinha uma tese ali que era o seguinte, de que o capitalismo, ele, lá na Era de Ouro, que as pessoas convencionaram chamar de Era de Ouro, já sobrevivia por estímulos que, se acabassem, demonstrariam que o sistema poderia entrar numa estagnação. Então, o que é interessante é que quando eles lançaram esse livro em 66, eles foram mal vistos, né? Porque os autores da época, né, no mainstream da economia, diziam que aquele sistema ele era muito bem amarrado e que dificilmente ele entraria em colapso, né? Porque o livro foi escrito nos anos 60. Nos anos 60 você ainda tinha um crescimento muito grande das economias ocidentais. Então,
era comum os PIBs, né, os produtos internos brutos das economias crescerem no mínimo 5%, 6%. Até mesmo o Brasil, quando chegou ali no final dos anos 60, crescia muito mais do que isso, né? Então, na época, quando eles colocaram essa crítica ao sistema, na forma como ele estava amarrado, as pessoas não acreditavam. Então, por exemplo, eles colocam ali que aquela sociedade dos anos 60 ainda estava vivendo o boom, por exemplo, da segunda fase da questão do automobilismo na sociedade, ou seja, a indústria do automóvel estava na sua segunda onda, a primeira onda tinha sido antes das grandes guerras, então o que aconteceu? A sociedade estava toda se mobilizando em torno do automóvel, então compras numerosas de carros e toda a sociedade sendo influenciada por isso. Eles colocam até que o automóvel ele exerceu um poder de influência, de transformação na sociedade muito maior do que a informática, né, o computador, a internet, porque teve que desenvolver todo um sistema de estradas dos Estados Unidos, né, um sistema interestadual, e junto aí vieram as indústrias do plástico, do vidro, que cresceram também muito fortemente aí entre os anos 50 e 60, né, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. E coloca também que outro estímulo que acontecia era a reconstrução do Japão e da Europa Ocidental, com o apoio dos Estados Unidos, né, o Plano Marshall, no caso, né, então isso estimulou demais a economia na época. Então, ele coloca o quê? Que se não fosse por esses estímulos, a gente pode somar também a questão da construção dos subúrbios, né, nos Estados Unidos. Ele coloca vários estímulos aqui que faziam com que a economia crescesse. Mas se esses estímulos acabassem, a economia entraria numa estagnação. E aí, quando nós temos os anos 70, nós temos as crises, né, a crise do petróleo, a questão do padrão euro-dólar, que não tinha mais como ser sustentado, todos esses sistemas de estímulos acabou. E aí o que acabou acontecendo foi a estagnação. Os setores mais endinheirados da sociedade começaram a perceber que o capitalismo industrial não dava mais conta de fornecer o aumento dos lucros para eles. Então o que acabou acontecendo? Eles acabaram indo para as finanças e perceberam que nas finanças você tem muito mais volume de negócio do que na questão do capital industrial. Então as finanças começaram a crescer, começou a crescer também a questão das dívidas, as dívidas das famílias, as dívidas dos governos. Então, por exemplo, os dois autores aqui colocam que em 2007 a dívida das famílias americanas ela já tinha alcançado o mesmo valor do PIB da época. Então o PIB nos Estados Unidos naquele momento, 2007, era 13 trilhões de dólares, né? Quase 14 trilhões, porque era 13,8 trilhões. O PIB então era isso. E a família, né, as famílias em geral, tinham uma dívida do mesmo montante. Ou seja, coisa impressionante, né? E depois, essas dívidas totais, né, se você pegar a dívida total dos Estados Unidos, vai crescer para o triplo do PIB. Então, o que acontece? As finanças, elas são uma saída para a questão da estagnação. Assim como as guerras, porque eles colocam aqui que as guerras, elas são também uma dessas saídas. Então, as guerras, se você tem esse mercado aí de mais de 2 trilhões de dólares atualmente por ano, então são uma grande saída para os lucros dos grandes capitalistas, assim como as finanças. Então, são dois fenômenos aí, são duas consequências do mesmo problema, que é o problema da estagnação. Ok? Então, isso vem crescendo, é um grande negócio, né? O negócio da guerra, e as finanças também. Então, aquela crise que nós tivemos em 2008, que ela só foi abafada porque teve a grande atuação dos estados nacionais, aí, pelos bancos centrais tentando impedir ela de se espalhar, aquele tipo de crise, na visão desses autores aqui, esse tipo de crise pode acontecer de novo, né? Porque se a gente for observar as finanças, elas continuam tendo um poder muito grande, né? Então, por exemplo, no noticiário a gente vê isso. Se, por exemplo, como no caso do Brasil, a Petrobras ela passa a dar mais interesse para a questão de investir de novo na produção e de pagar menos dividendos para os acionistas maiores, o que acontece? Você vai ter toda a mobilização da mídia contra esse tipo de situação, porque o que eles querem? Eles querem o lucro rápido, eles não querem desenvolvimento do capital industrial, né, da questão da infraestrutura, por exemplo. Então eles querem lucro rápido. Então nós vemos aí que é um grande problema. Então as finanças, elas, em resumo, são parte do mesmo problema que as guerras, ou seja, os dois são saídas para o problema da estagnação do sistema. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria falar aqui nesse vídeo.
A gente volta numa próxima. Obrigado.